Beleza, então, obrigado aí por mais uma vez terem podido participar mais cedo, né? Às 3h30, a gente vai até às 5. Vou compartilhar a tela com vocês, a gente vai continuar aquela parte um pouco maçante que a gente estava fazendo ontem, mas que é importante para a gente entender exatamente qual que é o papel das funções recursivas dentro da estratégia de demonstração do teorema da incompletude do Gödel. Né? A gente está caminhando já para o final, mas o encontro de hoje, mais 3, 4 encontros e a gente termina a demonstração. Né? Então, lembrando, a semana que vem a gente não vai ter encontros, tá? Na segunda-feira já estava programado mesmo da gente não ter, e na terça eu vou participar de uma banca. Então fica cancelado da semana que vem. Mas nas próximas duas, na semana do dia 25 e na semana do dia 23, do dia 3, aí a gente amarra tudo e termina a disciplina bem, assim, bem, concluindo o que a gente queria, né? Concluindo os dois tópicos que a gente se propôs a estudar, o tópico 1, completude, e o tópico 2, incompletude. Ontem nós estávamos discutindo a questão da codificação dos termos, né? Vamos retomar aqui rapidinho. Nós vimos como codificar os termos da linguagem, nós vimos como codificar toda a assinatura de uma linguagem de primeira ordem, vimos como codificar as variáveis e vimos como codificar também as constantes lógicas e a igualdade. Né? A ideia que nós estávamos utilizando para codificar era através de codificação por primos. Né? Então, se nós olhássemos para uma variável xi qualquer, né? Nós dissemos que todas as variáveis da linguagem seriam x0, x1, x2, x3 e assim por diante. Uma variável xi, a gente codificou ela, por exemplo, como sendo o código da sequência 1i. Né? Ora, e esta sequência pode ser codificada pela beta, mas tinha complicaçãozinha de a gente ter que resolver uma equação, um sistema de equações modulares. Um jeito mais direto de fazer essa codificação é pegando o primeiro primo, ou seja, o 2 elevado a 1 mais 1, multiplicado pelo segundo primo, ou seja, o 3, multiplicado por i mais 1. O i mais 1 é para a gente saber mesmo que tem o i, caso o i fosse zero, porque pode ser qualquer número natural, caso fosse zero, se fosse 3 elevado a zero daria 1, a gente não saberia se tinha 3 elevado a zero ou se não, né, porque o produto por 1 sempre ocorre, então coloque esse mais 1 aqui para resolver esse problema. E vimos também como codificar os símbolos de função. Né? Para símbolo de função, se eu não me engano, era 0, acho que foi 2 aqui que a gente usou. Acho que aqui na verdade foi 3, eu não lembro exatamente os números, mas isso não é de todo relevante. Né? É o 2 só para indicar, ó, é função e depois o ni. Né? Então isso aqui seria simplesmente 2 elevado a, temos o 2 aqui, então a 3 vezes o 3 elevado ao código de i n. E aí o código de n a gente vai e codifica de acordo com esse modo também. Né? O código de n seria igual a 2 elevado a i mais 1 vezes 3 elevado a n mais 1. Nem precisaria aqui do mais 1, né? Porque o n, sendo símbolo de função, não é função zero área, seria pelo menos 1, mas para uniformizar tudo você pode colocar aqui. Isso dá um número. Esse número é o expoente do 3, a codificação é única pelo teorema fundamental da aritmética e a gente não tem grandes problemas na hora de fazer isso. Aí nós avançamos e vimos, olha, beleza, legal, dá para a gente codificar direitinho quando se tratam da assinatura, se trata das constantes lógicas, se trata das variáveis. Mas se a gente começa a olhar para termos, aí a gente precisava fazer uma codificação um pouquinho mais forte, né? Precisava codificar através de qualquer sequência de primos. E vimos que dava para fazer essa codificação
Primeiro, definindo uma função sequência que pega qualquer ênupla e associa um número natural. Bem, qual o número natural? Bem, se você tem aqui a ênupla A0 a n, você associa a ela P0 elevado a 0 mais 1 vezes até o Pn elevado a n mais 1. Faz esse produto finito. Bem, nós vimos que verificar se um determinado número é primo ou não, né? Nós vimos que era recursivo primitivo, identificar qual era o primo na sequência de primos, se era o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Nós também vimos que era função recursiva primitiva, portanto, essa codificação era uma função recursiva primitiva, e aí nós definimos a coleção K de todos os códigos de sequência. Nós vimos que para um número ser código de sequência, a decomposição dele em números primos tem que ser ininterrupta, né? Se um determinado primo divide um número, todos os primos menores também têm que dividi-lo. Deste modo, 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 1 vezes 7, isso não é o código de uma sequência. Por quê? Tem um número primo aqui que está faltando. O 7 divide esse produto, o 5 é primo, é menor que 7 e não aparece, então não é código de sequência. Todos os primos menores do que qualquer um que divide um número que codifica a sequência também aparece como um dos fatores do número que codifica a sequência. E aí nós, com isso, vimos direitinho os termos, os constantes, definimos isso bonitinho, e aí a gente começou a pensar nesta última condição aqui, como codificar f. Opa, como codificar um símbolo desse tipo? E isso aqui era relativamente fácil, né? Fazer a codificação de um termo como este, né? Codificar T1, F, T1, T2, Tn é relativamente simples. Quem que seria isso? É simplesmente o código desse cara, é simplesmente 2 elevado ao código de F vezes 3 elevado ao código de T1 até o enésimo primo que a gente precisar aqui, elevado ao código de Tn. Então, codificar é fácil. E, claro, essa codificação é uma codificação recursiva primitiva. Tudo que está envolvido aí é função recursiva primitiva. Verificar primalidade, fazer potência, fazer produto, tudo isso é recursivo primitivo. O que a gente estava discutindo ontem, né, foi como fazer o caminho contrário. Como verificar que, dado um código, se ele é o código de um determinado termo. Né? Ou seja, dado um código T, dado um número, verificar se esse cara, se ele é código de uma sequência de números. Primeiro verificar, será que esse número é código de uma sequência de números? Verificado isto, será que este T, ele é o primeiro termo dessa sequência, na verdade, né? O primeiro termo desta sequência de números. A gente fez na forma de perguntas ontem. Né? T é código de uma sequência de números? Sim. T, o primeiro termo da sequência é o código de um símbolo de função? Pode ser sim ou não. Se for não, automaticamente não é código de um termo, o número T. Feito isso, a gente verifica o tamanho da sequência, comprimento da sequência, é determinado
por f. Ou seja, se é o primeiro termo da sequência o código de uma função, o tamanho da sequência que vem depois está compatível com a aridade do símbolo de função f que nós temos? Se a resposta for sim, aí você precisa verificar. Cada elemento da sequência é código. Cada elemento da sequência é código de termo? Se a resposta for sim, aí opa, então agora a gente tem a garantia de que o número t é o código sim de um determinado termo. Né? Então, portanto, esse número t ele deve pertencer ao conjunto D que nós fixamos ontem. Né? Nós falamos assim, ó, um cara vai ser termo C e somente C. Esse cara for uma variável, ou ele for uma constante, ou ele for um elemento do conjunto que eu tinha chamado, se eu não me engano, de D, que é só para dizer, ele é um símbolo de função aplicado numa sequência de termos. Isso aqui numa linguagem conjuntista pode parecer estranho, mas isso aqui é nada mais, nada menos do que um predicado, né? Ele tem uma extensão, é uma coleção de números. Então, é uma coleção de números naturais, a gente consegue representar, a gente consegue capturar esse conjunto de números naturais através de um predicado, através de uma forma. Portanto, isso poderia ser visto também como um T de T, C e somente C, V de T, ou C de T, ou D de T, dependendo de como você quer olhar. Você quer olhar como um conjunto de números, conjunto de códigos, ou se você quer olhar como um predicado recursivo. Ah, mas como que a gente olha para um predicado recursivo? É definido por uma fórmula, com as condições que nós vimos nas semanas passadas, ou então ele é dado de tal maneira que a função característica do conjunto, né, a função característica da extensão do predicado, é uma função recursiva primitiva. Então, fica ao nosso critério aí verificar qual é o caso. Como prefere escrever. Ontem nós verificamos, né, nós vimos como decidir se T é o código de uma sequência. Isso foi feito. E aí nós estávamos nos perguntando se o primeiro termo da sequência é um símbolo de função ou não. Né? E é daqui que a gente vai retomar. Belezinha? Vamos começar a responder daqui para baixo. De boa, deu para dar uma lembradinha. O Eduardo, que não pôde vir ontem, espero que tenha dado uma situada mínima. É isso que a gente está fazendo, é a última parte chata dessa determinação de funções recursivas. Vocês vão perceber que vai dar um bocado de trabalho nós fixarmos, né, que a coleção dos termos é recursiva primitiva. Aí eu vou dar uma trapaceada depois que a gente terminar dos termos. Vocês acho que vão agradecer ou vão pelo menos se solidarizar com a minha trapaça. Nós definimos ontem, né, uma funçãozinha, se A é o código de uma sequência, ou seja, A é um número, ele é código de uma sequência, então quer dizer que o A ele é alguma coisa do tipo P0 elevado a um certo a 0 mais 1 vezes um Pn elevado a n mais 1, em que a sequência é nada mais do que o A0, AN, e a codificação dela pela função que nós definimos ontem, né, que é basicamente isso aqui, é o A. E aí nós nos perguntamos o seguinte, como, dado um código de sequência, qual é o tamanho da sequência que A codifica? Qual é o tamanho da sequência
codificada por A. Você fala, que é claro, n mais 1, né? Vai de 0 até n mais 1. Não, mas a gente precisa de uma fórmula. Que eu só estou dizendo para a gente se situar do que nós estamos dizendo. Né? A é o código de uma sequência, quer dizer que A é um número desta forma, e esse número é dessa forma porque ele está codificando uma sequência com essa cara. Mas aí, essa fórmula, acho que até a gente escreveu ontem, né? Nós discutimos uma série de exemplos. Qual que é o tamanho? Nós fizemos ela assim. Qual que é o tamanho desta sequência? Nós definimos simplesmente como o menor cara menor ou igual a A, tal que o enésimo primo não divide A. De fato, veja, se a sequência tem esse tamanho aqui, P0, P1, Pn, o que a gente vai precisar é só que o Pn mais 1, né? Não divida A. Até o Pn todo mundo está dividindo. Ora, o próximo não vai dividir. Né? Então, o tamanho disso aqui seria simplesmente n mais 1. Então, é bom pegar e colocar o mínimo menos 1 como a definição da ln de A. Tudo bem? Porque, veja, olha, imagine que você tem um código, você tem que A é esse número aqui, 2 elevado a 3 vezes 5, 3 elevado a 4, vezes 5 elevado a 2, vezes 7 elevado a 4. Qual que é o tamanho desta sequência? Bem, é o primeiro número primo que não divide isso. Ou seja, é a ordem do primeiro número primo que não divide esse. Esse aqui é o P0, esse aqui é o P1, esse aqui é o P2, esse aqui é o P3. Opa, então não precisa subtrair 1. Qual que é o primeiro primo que não divide? Bem, é claro que 11 não divide A, porque o 11 não é um dos fatores do A. O 13 não divide o A. O 17 não divide A. E assim por diante. Mas qual que é nenhum dos outros primos vai dividir o A. Mas qual que é o menor deles que não divide? É o 11. Qual que é a posição do 11? O 11 é o quarto primo. Né? 0, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. De fato, o tamanho da sequência é 4. Então nem precisa tirar aquele 1. O tamanho da sequência é o menor n, tal que P de n não divide o A. Né? Belezinha? Veja que esse mínimo está limitado, então é um operador de busca mínima do tipo 1, limitado. Divisibilidade, nós já vimos que é recursiva primitiva. Negação, né, divisibilidade é uma relação, então é uma relação recursiva primitiva. É fixada por um predicado, a extensão dela é definida por um predicado, pela própria definição de ser uma relação recursiva primitiva. Sendo a divisibilidade recursiva primitiva, a negação, nós vimos que a negação de algo recursivo primitivo é recursivo primitivo, então está tudo bem definidinho. Nós temos que esse cara aqui é um A aqui, não um. Esse cara é uma função recursiva primitiva. Só que agora nós queremos também, então voltamos aqui e verificamos o tamanho da sequência. Agora a gente quer saber o do primeiro termo. Bem, se a gente quer olhar para o primeiro termo de uma sequência e identificar quem ele é, vamos aproveitar já e definir uma função que nos diga quem é cada um dos termos. Como que a gente pode definir uma função W
de N2 em N. Tá o que? Se A é código de sequência, A é código de sequência, então você tem que a imagem de A para cada I é igual ao próprio AI, se I é menor ou igual ao comprimento de A, e qualquer outra coisa pode ser o zero, caso contrário. Como será que dá para a gente tentar definir uma funçãozinha com essa cara? Bem, vamos dar uma olhada de novo para como que ela é codificada, né? O que é o A? O A é P0 elevado a 0 mais 1 vezes P1 elevado a 1 mais 1 vezes Pn elevado a n mais 1. Nós queremos que definir uma função tal que quando nós calculamos A1, vai dar, por exemplo, o A0. Quando a gente, perdoe-me, A, W de A0, vou escrever aqui com calma, W de A0 tem que dar o A0, que é o primeiro elemento da sequência cujo código é A. W de A1 é o A1. E assim por diante, até que W de A N, A é o código, dá o próprio AN, daí para frente dá zero. Como será que a gente pode tentar pensar numa coisa dessa? Bem, veja que o cara que está lá em cima, o A0, vou até colocar aqui o A1, para também ficar mais claro o que a gente está fazendo. A1 mais 1. Veja que esse cara aqui, ele está ligado ao índice do número primo. O índice da ordem do elemento na sequência coincide com o índice do número primo que a gente usa na codificação. Então a gente pode tentar fazer algo bem parecido com o caso anterior. A gente pode tomar simplesmente como sendo o menor cara, tal que Pi elevado a K mais 2 não divide o A. Você pode tomar o W de AI como sendo o menor, K, limita ele já pelo tamanho de A, não vai precisar ir até o A para buscá-lo, tal que Pi divide Pi elevado a K mais 2 não divide o A. Será que essa intuição aí está correta? Vamos fazer um teste. Depois, claro, né, teríamos que fazer uma prova cuidadosa por indução no comprimento das sequências. Mas a gente só vai se convencer de que funciona. Prova por indução é algo que deve meio que sair, né? Vamos supor o seguinte, ó, que A é 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à quarta vezes 5 elevado à terceira, sei lá, vezes 7 a primeira, vezes 11 a primeira. Vamos computar aqui. Quem que é o W de A0? W de A0 é o menor K menor ou igual a A, né? Ou seja, é o menor cara, menor que esse número gigante aqui, tal que
PI, ou seja, P0 não divide K mais 2. Bem, qual que é o menor K tal que 2 elevado à quinta... Qual é o menor K tal que 2 elevado a K mais 2 não divide A? Qual que é o menor desses K aqui? Bem, se você colocar K igual a 1, você vai ter 2 ao quadrado. Só que aqui tem um 2 à quinta. É claro que 2 ao quadrado divide 2 à quinta. 2 ao quadrado é 4, 2 à quinta é 32, 4 divide 32. Dá 8 e resta 0. Se você colocar um 2 aqui, você vai ter 2 ao cubo. Vai dar 8. 8 também divide 32 e, portanto, divide 32 vezes qualquer outra coisa. Você percebe aqui que esse K vai ter que ser quem? 4. De fato, se você colocasse 3, 2 ao cubo mais 1 fica 2 à quarta. 2 à quarta. Cadê? 2 à quarta mais 2 dá 2 a... Ah, não. Mas espera aí, eu fiz bobagem, né, gente? Desculpa. Não é mais 1. Aqui eu escrevi mais 2 e coloquei mais 1 aqui. É mais 2. Você colocar o 3, 2 ao cubo é 2 elevado a 3 mais 2, dá 2 à quinta. 2 à quinta divide 2 à quinta e, portanto, divide o A. Mas se você colocar o 4, agora não. Né? Por quê? 4 mais 2 dá 6, 2 à sexta, 2 à sexta dá 64, 64 não divide esse número. Porque o único fator par que tem é o 32, né? Não rola. Beleza? Então, W de A0 é 4. E aí você vai perceber que vai dar certinho. Porque a coisa foi feita para dar certo, né? Você trocar agora. Se for calcular, for computar o W A1, ele vai ser quem? Vai ser o P1. P1 elevado a K mais 2. Só que o P1 é o segundo primo. O segundo primo é 3. Qual é o menor K tal que K mais 2, 3 elevado a K mais 2 não divide A? Só você ver aqui, ó, se esse cara é 4, esse cara aqui vai ser quem? Vai ter que ser o 3. Por quê? Porque esse 4 já é mais 1. Isso aqui eu estou botando mais 2, só pode ser o 3. Quer dizer que era o 3 que estava aqui. 3 mais 1 dá 4. 3 mais 2 vai dar 3 à quinta. 3 à quinta vai ser o primeiro que não vai dividir 3 à quarta. Portanto, vai dar 3. Do A2 vai ser quem? O 2. É esse aqui menos 1. De fato, se você colocar 2 aqui, 2 mais 2 dá 4. E aí agora entra o 5, né? Que é o índice 2 que a gente está avaliando. Então, P2 é o número primo 5. 5 elevado a 2 mais 2 dá 5 elevado à quarta. De fato, 5 elevado à quarta não divide 5 elevado a 3. O menor expoente que você coloca aqui é 2, para ficar maior do que 3. E assim sucessivamente. W de A3. Qual é o menor K que a gente soma com 0 para que esta potência de 7 não divida aquilo lá? Pode ser o próprio 0. 7 elevado a 0 mais 2 dá 7 ao quadrado. 7 ao quadrado não divide A, porque o fator primo de A é o 7 só, não é 7 vezes 7. Então esse cara dá 0. E claro, se você fizer agora o caminho contrário, vai voltar exatamente para o que você tinha, né? Só para escrever aqui, W de A
4 também será 0. Então, a sequência que nós temos, a sequência é a 0, a 1, a 2, a 3 e assim por diante. A sequência é 4, 3, 2, 0, 0. E quando você codifica ela, fica P0 elevado a 5, mais P1 elevado a 3 mais 1, 4, mais P2 elevado a 2 mais 1, 3, mais P3, que é o 7, elevado a 0 mais 1, 1, e P4 é o 11 elevado a 0 mais 1, 11 elevado a 1. Então, com esta funçãozinha bonitinha aqui que nós escrevemos, a coisa está funcionando como nós queremos. Quando você calcula W de AI, sendo A um código de sequência, né, se não for código de sequência, nem há o que se fazer, mas sendo um código de sequência, ele retorna para a gente qual é o AI. E claro, se você for verificar qual que é o menor K tal que 0, 1, 2, 3, 4. P5 elevado a K mais 2 não divide A. Qual é o menor K tal que 13 elevado a K mais 2 não divide A. Bem, esse cara é o 0. Então, ele identificaria dali para frente todo mundo. Ah, mas e aí, como que eu faço para separar o tamanho da sequência? Não usa só o WI, usa também o L de A. E o L de A te dá exatamente o tamanho da sequência quando a gente precisar. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. É meio chato, mas... E assim, para se convencer, você tem que pegar mesmo e fazer as provinhas, e mexer, codificar um número, decodificar outro. Ah, se nós combinarmos, né, só uma observação aqui. Observação. Combinando a função W, L e o produto generalizado. Produto generalizado também é uma função que aparece bastante. É uma para você falar assim, olha, em vez de ficar fazendo multiplicação como sendo uma operação binária, né, eu posso definir uma função, a gente dá um esboço dela, que não faça só um número vezes outro, mas que permita multiplicação quando você não tem nenhum argumento, quando você tem um argumento, quando você tem 2, 3 e assim por diante. Ora, quando você não tem nenhum argumento, dá 1. Quando só tem um argumento, produto, né, de uma coisa só, nem tem outra, então o produto dessa coisa é ela própria. Quando tem 2, aí é o produto, né, mesmo. Um vezes o outro. Quando tem 3, é um vezes o outro. 4, um vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o terceiro, vezes o quarto, e assim sucessivamente. Você pode recuperar a codificação. Como que nós recuperamos isso? Bem, você tem lá o código, a sequência, na verdade. A N, o código dela é A. Você pode olhar esse A como sendo produto de todos os PIs. Ora, quantos caras eu vou ter que multiplicar? Quantos primos eu tenho que multiplicar? Exatamente o tamanho da sequência. Então, enquanto o I for menor que o tamanho da sequência,
né? Se o tamanho da sequência for 3, eu vou ter que multiplicar 3 primos, primo 0, primo 1, primo 2. Se o tamanho da sequência for 10, eu vou ter que multiplicar P0, P1, P2, até 10, até P9. De cada um dos elementos, mais 1. Isso aqui nos dá quem que é o AI da sequência, o mais 1, porque era o mais 1 que a gente estava usando na codificação. Aí talvez você se pergunte, mas quem que é esta função produto aqui generalizado, né? Você pode defini-la do seguinte modo: dado uma função qualquer, produto generalizado para menor que 0 está definido, e n é igual a 1, em que n é uma ênupla qualquer, né? Só para escrever abreviado, é a sequência N1, NK, e aí você define por recursão para menor que n mais 1, né? Simplesmente f n é igual a f de in vezes o que você já tinha para i menor que n. Então é um jeitinho da gente fazer aí uma multiplicação iterada e você poder escrever, neste caso aqui, o A seria P0 até o tamanho da sequência menos 1. Ah, porque o tamanho da sequência é menos 1? Tira 1 porque a gente começou a contar de 0, não começou a contar de 1. E aí os expoentes estão lá de maneira apropriada. Né? W de A, L de A menos 1 mais 1. E aí você recupera com esse produto generalizado. Ah, e por que eu estou dizendo isso? Porque agora nós temos condições de determinar, dado um T, olha que beleza, dado um T, você tem condições agora de estabelecer o seguinte: se esse cara é da forma, ele é código de f de T1 Tn, a gente não consegue olhar ainda para o código inteiro, mas a gente consegue olhar para o f. Só por f a gente já consegue com o que a gente fez. Esse cara vai estar olhando para um f quando existir um certo f menor que t. Veja, isso aqui é um certo código, existe um certo número, né? Isso aqui é um número natural. Isso aqui é outro número natural. Eu não vou ficar escrevendo isso aqui porque vai ficar muito pedante, tá? A gente entende que é o número natural que está codificando. Ou seja, quando que nós temos uma sequência em que o primeiro termo de fato é um símbolo de função? É isso que a gente vai responder. Quando o primeiro símbolo é, de fato, símbolo de função. Bem, quando existe um número menor que t. Agora, o que tem que acontecer com esse número? Esse número ele tem que ser o código de um símbolo de função. Não pode ser um código qualquer, de uma sequência qualquer. Tem que ser o código de um símbolo de função, para que esse primeiro cara da sequência de fato seja um símbolo de função. Então, esse t tem que pertencer ao f. O que é isto? É dizermos que, isso aqui está nos dizendo que t
é código de alguma função. Mas que conjunto F é esse? Esse F é um subconjunto dos números naturais. A função característica desse conjunto é uma função recursiva primitiva que nós definimos ontem. E o comprimento desse termo tem que ser igual a alguma coisa. Qual que é o tamanho dele? Mas antes de falarmos até do tamanho, a gente pode falar o seguinte, já que é mais fácil. Pode dizer que W de T0 tem que dar o quê? T é o código do T. O que a função W faz? Esse termo é uma sequência. A função W responde para a gente, ela fornece para a gente o elemento da sequência. O primeiro elemento da sequência tem que ser o F. Tem que ser F. E, além disso, quanto que deve ser o tamanho da sequência? L T tem que ser quanto? Vamos lembrar como que a gente codificou a função? Preciso pegar exatamente como que a gente fez ontem. Símbolo de função. F, I, N. Era codificado por qual código que nós usamos? Deixa eu ver aqui na nota de aula. 1. Então, ele é codificado como sendo 1 e N. Né? I é o índice, é bom trocar aqui I, porque eu estou usando o I lá para outras coisas. Vou colocar aqui um J. J, N. Esse é o código da nossa função. Qual que tem que ser o tamanho da sequência? O tamanho da sequência tem que ser igual a esse cara aqui, concorda? O L de T tem que dar este fanfarrão. Faz sentido? Né? E esse número aqui, agora para ficar até um pouquinho mais claro, é esse número que a gente está chamando de F aqui. E é esse número, codificação de toda a sequência, que a gente está chamando de T. Então o L de T vai ter que ser o... Se você pegar W de F 1, o que isso fornece para a gente? Veja aqui, ó, o W. Isso, esse cara é o 0. Isso, ele dá esse parzinho para a gente aqui. Então ele é o J. Vou escrever até aqui embaixo. Então, o W de F1 é J N. Então, se a gente pegar o W, veja, esse cara, isso aqui, vou escrever mais para a direita, é J. Então, se a gente pegar o W desse cara em 1, a gente vai estar pegando o W desse cara em 1.
E isso vai nos dar o N. Certo? Porque o que o W faz é isso. W nos dá os elementos da sequência. Esse aqui seria para o índice 0, esse aqui para o índice 1. Então, como W de F1 dá o código, pegando o W novamente com o 1 de novo, a gente vai pegar exatamente a aridade. Só que a aridade tem que ser N mesmo ou não? O tamanho da sequência tem que ser N? Não, né? Porque se ela tivesse tamanho N, teria pegando de T1 até N. A gente tem que ter uma sequência também de tamanho mais 1 que inclui o F. Então, o L de T é W de F1, F. W de F. Cara aqui, ó, W de F1, 1, W de F1, 1 mais 1, que dá o tamanho da sequência. Então, com tudo isso, a gente está verificando o quê? Que, dado um termo, que é dado uma sequência, ou melhor, dado um número, que é o código de uma sequência, nós conseguimos verificar se o primeiro cara da sequência é um símbolo de função de certa aridade. Olha o que está faltando verificar ainda. Tudo aquele resto lá. Tudo é termo. Teria que ver que tudo é termo. E aí a gente precisaria fazer uma concatenação. Mas como eu já estou há quase 50 minutos falando disso e a gente avançou bem pouco, assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar para vocês o que faz o restante, aí qualquer coisa a gente comenta alguns pontos pontuais, mas eu não vou construindo linha a linha como a gente fez até o momento não, tá? Porque percebam, a gente ficou ontem a tarde inteira fazendo essa codificação, ontem a gente foi até às 6 horas em ponto, hoje já estamos a mais 50 minutos fazendo a codificação e a coisa avança, mas ela avança devagarzinho. E a única coisa que a gente precisa para ir definindo tudo que nós queremos e tudo que precisamos é ir tomando cuidado e sempre revisitando as definições anteriores. Veja que escrever isso não foi difícil, só que a gente tem que ter um pouquinho de concentração. Falou, ó, tem um cara que vai ser símbolo de função. Opa, aqui eu escrevi T não, né? O F. Eu ia perguntar. O F tem que ser símbolo de função. Então, precisa de um cara. F é código de alguma função. Então, ele é um código de função. Aí o primeiro código da sequência do termo tem que ser o código desta função, para dizer, ó, de fato, uma função. E aí a gente está verificando. O termo tem a mesma aridade do símbolo de função? E aí você verifica se isso de fato acontece, se o L de T é dado de fato pelo F. Né? Porque veja, o L de T é dado independentemente. Calcular dado o T, você consegue verificar qual que é o L de T pela função que nós tínhamos. E agora você verifica. O L de T é de fato igual a esta coisa da direita, que só depende de F? O da direita só depende de F. O da esquerda é uma função recursiva primitiva que tem como argumento T, dá um número. Opa, essas duas coisas são iguais? Se são, então o comprimento do termo é adequado para ser um termo que tem como primeiro símbolo uma função enária. Aí o que falta ser verificado, caso essa resposta seja sim, caso, né, essa igualdade se verifique, é verificar que cada um dos elementos da sequência, a partir do tamanho L1 até LT,
é, de fato, termo. Dá para fazer isso? Dá, fazendo umas concatenações, definindo o que o pessoal chama função história. Dá para fazer, sai, dá um pouco de trabalho, a gente iria de novo até umas 6, 4h30 agora, 4h20, até umas 6 horas mais ou menos para definir com calma isso. Tá? Eu vou só apresentar para vocês e depois a gente vou colocar nas notas o termo em detalhe, mas depois a parte de checagem fica por conta de vocês e, claro, me procurem nos atendimentos que a gente volta aos atendimentos a partir de amanhã. Então nós temos que um certo cara é termo, isso aqui é um número, né? Nunca é demais lembrar, isso é um número. Não vou ficar escrevendo código de um certo termo, quer dizer, um número é o código de um termo. Esse cara é um código de um termo, sei somente ser. Bem, ou esse cara é uma variável, e verificar se é uma variável, tá ok, nós já fizemos isso, né? Já definimos o predicado recursivo primitivo de variável. Ou então, esse cara é uma constante, ou então, o que acabamos de escrever, né? Esse cara pertence à coleção dos códigos, ou seja, ele é um código, e existe alguém, um número menor que ele, tal que esse número é o código de um símbolo de função e, que acabamos de definir no quadro anterior, o comprimento desse termo coincide com a aridade da função, ou seja, o comprimento do termo, o comprimento da sequência de elementos que compõem o termo, é igual a W de F1, 1 mais 1, e o primeiro símbolo desse termo é o F, ou seja, o primeiro número da sequência de números que determinam o T é o número da função F, que tem aridade igual o tamanho da sequência. Né? E esse símbolo é, de fato, um símbolo de predicado. E agora, para verificar que ele não fecha. E para verificar que todo mundo é termo que vem na sequência, um jeito da gente fazer, né? Um jeito porque há os equivalentes, é você dizer que para todo i menor ou igual a L de t menos 1, ou seja, para todo mundo que está no i menor que L de t. Você consegue. Tem que somar um, né? Oi? Tem que somar um depois do i. Então o zero seria o F. Desculpa, pode seguir. Legal. Você diz aqui em cima, Gustavo, no L de t? Não. No corpo agora você vai escrever, porque eu acho que você pode escrever que o i tem que ser maior do que 1 e menor do que L de t, ou tem que ser menor ou igual a L de t menos 1, e vai ter que somar 1, porque o zero já é o F, né? A gente vai verificar o zero. Vamos deixar os quantificadores. Mas não vai ter jeito, a gente vai ter que definir aquilo lá para fazer sentido, né? Senão eu vou escrever o seguinte, olha, a gente vai ter que o W da iteração da função característica do conjunto de termos e o elemento da sequência
i mais 1 é igual a zero. Isso vai nos dizer que aqui você está iterando os termos, então você está calculando para cada um da... Como se você estivesse escrevendo aqui, né, a sequência de termos, código de T1, código de T2, código de Tn. É isso aqui que isso está nos dizendo isso. Né? E aí quando você pega para i mais 1, teria que entrar nos detalhes e realmente não vai dar tempo de a gente fazer isso. A minha ideia de que por que isso não funciona? Você não pode falar então que o para todo i menor do que L de T. Uhum. Aí o W de TI tem que pertencer ao TM, mas aí está recursivo, né? É. Definição, eu não posso usar o TM mais. Não. Né? Senão você vai estar com... Para verificar, você já teria verificado. Essa cláusula recursiva. É por isso que você está pensando em usar a função característica de T ali. Isso. É justamente para dizer assim, ó, conforme você vai iterando, vai pegando o primeiro, né? O primeiro, quando você olha, ele é termo, o segundo é termo, o terceiro é termo, e vai fazendo uma iteração. Mas a gente precisaria, até para checar de verdade, precisaria definir com clareza quem que é esse XT aí. Mas a ideia é essa, né? Você verificar que todo mundo que está aqui é, de fato, código de termo. E aí, para verificar se ele é código de termo, é verificar se ele é constante, se ele é função, ou aí você já caiu na complexidade, né? Ele tem complexidade menor, então pela recursão estaria bem definido. De fato, você consegue sempre diminuindo ele e fazendo a checagem para os menores. Porque em último estágio, você vai cair num F em que cada um dos termos vai ter que ser ou variável ou vai ser constante. Cada um dos componentes do símbolo de função. Você vai diminuindo a complexidade até a hora que cai. Mas acho que aqui, né, tá meio enrolado hoje, mas eu acho que até aqui já dá para mostrar um pouquinho, né? Como que funciona o mecanismo, na verdade. Não adianta eu ficar falando, porque só vai pegar o jeito fazendo. E ainda vem aqui vamos escrever assim. Falta verificar que T1 Tn é T. Então aqui você fez um pedaço, falou que ela é variável ou é constante, ou tudo isso aqui para dizer que está começando, o termo é da forma f de blá blá blá. Né? E o tamanho desse blá 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 aqui você já sabe, é dado pelo próprio f. Falta verificar agora que todo mundo que está entrando aqui nesse blá 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 é também termo. Dá para fazer isso? Como eu já comentei com vocês algumas vezes, o ideal é que você tenha o seu livro de lógica predileto, né? O Schoenfeld faz isso de um jeito, o Boulos faz de outro, o Enderton faz de outro, o Mendelssohn faz de outro. Na verdade, quando eu digo de outro, usa outras funções, outros símbolos, outra codificação, outras minúcias, mas todos eles usam as mesmas ideias, que foram ideias que vieram com o Gödel e que depois o Kleene meio que limpou essas ideias e dá formato atual. Né? Se você pegar o livro, o
Introduction to Meta-Mathematics do Kleene, é onde a coisa é apresentada de maneira sistemática pela primeira vez e é onde é fixada a boa parte da notação. Como a notação dele não é muito boa, aí depois os outros livros vão dando uma polida e vão colocando do modo que interessa a eles. Tá, pessoal, vocês se convencem de que dá ainda para escrever isso aqui na forma de uma função recursiva primitiva? Veja que aqui só tem predicados recursivos, primitivos, quantificação limitada, recursivo primitivo, vimos que é recursivo primitivo, tudo isso é recursivo primitivo. E aí, dá também para você falar, né? Então, um número pertencer a um termo, ou melhor, um número ser um termo, isso aqui é verificado através de uma fórmula, né, que define um predicado que tem como função característica uma função recursiva primitiva. A mesma coisa acontece com φ, ser uma fórmula atômica. Bem, a expressão, depois você dá uma olhada nas notas de aula, eu prometo colocar lá, é um pouco maior do que fica essa, né? Mas dá para verificar se é uma fórmula atômica. Insisto, recomendo a vocês que um dia façam, né, isso. Verificar se φ é uma fórmula, também é o predicado, né, ou seja, a relação é fórmula, é uma relação recursiva primitiva dos números naturais. E muitas outras coisas. Se você definir a função Q de U, X, T, que é simplesmente num termo T, você trocar a variável xi por outro termo T, né? Ou seja, é U, em que a ocorrência de X é trocada por T, se for livre para substituição. Isso aqui é uma função recursiva primitiva. Se você definir uma quelinha em que você troca um termo qualquer por X, também é recursiva primitiva. Se você pegar a função substituição, chamar ela aqui de função estrela, que dado uma fórmula, uma variável e um termo, o que ela faz é substituir na fórmula φ o termo t pela variável x. Isso também é recursivo primitivo, né? E veja que esse tipo de coisa são operações sintáticas que a gente faz o tempo inteiro quando vai fazer demonstrações dentro do sistema formal. O tempo todo você fica trocando termo por variável, variável por termos. Se você pegar lá no longínquo mês de janeiro, quando a gente fez o teorema da completude, teve uma hora que a gente precisou demonstrar o teorema das constantes. E aí, para fazer o teorema das constantes, todo o truque era esse. Era trocar os termos por variáveis novas. Não sei se vocês se recordam dessa passagem. Era uma passagenzinha lá que a gente tinha que fazer antes para verificar que toda a teoria, que as teorias de Rankin são extensões conservativas das teorias não de Rankin, né? Se você coloca as constantes de Rankin, você coloca os axiomas de Rankin, você tem uma extensão conservativa. E um dos passos que a gente precisava para verificar isso era o teorema das constantes. E aí, como a gente não tinha, a gente meio que demonstrou o teorema das constantes enquanto fazíamos a demonstração. Eu tinha chamado a atenção para isso e falei, olha, todo o truque é trocar as constantes que ocorrem na demonstração, na linguagem estendida, na teoria estendida, por novas variáveis. E aí, como você trocou as novas variáveis, então tudo que você provava com as constantes, você prova com as variáveis. E funcionava direitinho. Uma operação usual quando se faz dedução em sistema formal. Esse tipo de operação é também recursivo primitivo, né?
a relação x é uma variável livre em φ. Isto é uma relação recursiva primitiva. Como que a gente verifica isso mesmo? Vai ser assim, ó, o número que codifica uma certa variável é o código de uma variável que ocorre livre na fórmula codificada por um determinado número. Isso aqui, na verdade, vai ser tudo número. Isso aqui é número. E a relação, o código ocorrer livre num outro código, é recursivo primitivo. A mesma coisa com x é uma variável ligada. E todas as demais instâncias, todos os demais resultados, verificar que algo é uma instância, verificar que é fecho universal, teorema da substituição, tudo que a gente faz no âmbito sintático, a gente consegue trazer para dentro da aritmética e mostrar que estas coisas são dadas, em última análise, por funções recursivas. Mesmo quando é o predicado olhando para a função característica do predicado, olhando para a função característica do conjunto. Sempre é a função recursiva. Tem uma outra relação importante, que também é recursiva primitiva. Se você olhar para esta aqui, D, T, Dφ. A gente consegue definir esta relação que expressa simplesmente o seguinte: esta relação ocorre entre D e φ, se e somente se D é uma prova de φ em T. Olha que coisa doida. Você consegue escrever que uma coisa é uma prova de outra dentro de um sistema formal, como sendo puramente uma relação entre números. Ser uma demonstração, um número ser demonstração de uma fórmula em uma teoria é simplesmente uma relação entre números. Olha, que número que é esse? Esse número vai ser o código de uma certa sequência. Esse D vai ser o código de uma certa sequência em T. Que sequência é esta? A sequência psi0, psi1, psi-n, φ. Mas é claro que não é psi0, psi1, é o código de cada uma delas. E aí, quando que o D vai ser de fato uma demonstração de φ em T? Se tem essa sequência com a seguinte característica. Aí você tem que fazer como a gente fez aqui, olha. Verificar para ser termo, né? Ou está em V, ou está em C, ou então. Bem, primeira coisa, verificar que o primeiro símbolo tem que ser um símbolo de função de aridade igual ao comprimento, igual ao comprimento do termo menos 1. Bem, você vai lá e checa isso. Escrevemos aqui como checar. Aí precisa verificar que cada um dos caras que sobram é termo. Dá para fazer isso. Aqui é a mesma coisa. Você precisaria verificar que cada um desses caras ou é um axioma, e aí você tem o conjunto das fórmulas atômicas, tem o conjunto das fórmulas, verificar se φ é um axioma, também é recursivo primitivo. Dá trabalho escrever, mas dá para escrever. Qualquer bom livro de lógica está lá escrito de maneira bem econômica como que você define isso. Então, cada um desses caras é
ou um axioma, ou veio de um axioma, ou melhor dizendo, veio de fórmulas prévias por aplicações de regra. Esse predicado é consequência de fórmulas prévias através da aplicação de regras, também é recursivo primitivo. Como que a gente verifica isso? Bem, o código dele vai ter que ser maior que o código dos anteriores, né? A fórmula veio depois na sequência. E para verificar se é consequência das regras ou não, também dá um pouquinho de trabalho, mas dá para definir lá qual que é o predicado recursivo que estabelece quando que uma fórmula é ou não consequência de outra pela aplicação de regras. E assim por diante. Essa função IDT é uma função característica. Se eu dou uma prova e uma fórmula, ele me dá 1 se for prova, ele me dá 0 se não for. Exato. Então, no limite, seria uma função que, como a gente consegue até... Não precisa nem ser os códigos, né? Porque a gente mostrou que é recursivo primitivo até gerar os códigos. Podia Isso. entrar a teoria, a demonstração, e ele me dá lá se é ou não é. Mas observe o seguinte, Gustavo, é dado D. Então, dado um D, dado dois números, tem uma, como é recursivo primitivo, é computável por máquina de Turing, então tem uma máquina de Turing que vai lá e computa. E eu sei que para. Eu sei que se for prova vai dizer, se não for vai dizer 0. Vai dar 0. Vai dizer se esse cara é número de um... É o código de um... Se esse número é a prova da fórmula que tem aquele número. Entendi. Se esse número é o código da sequência, na verdade seria assim. É a verificação, não é da prova. É como se fosse um verificador. Né? A prova está correta? Ele diz tal, se não está. Esse número é o código de uma sequência de números em que cada número é um axioma ou é consequência de axiomas pela aplicação da regra, e o último número é o código da fórmula informada. É isso que Agora, o que não é recursivo é isso aqui. Existe um D, tal que D perguntar se é teorema, aí não tem uma máquina que diz se existe um teorema, se existe uma prova, né? Exato. teorema. O que você consegue fazer é listar, né, é o que é chamado de positivamente recursivo, ou semi-recursivo, também tem um monte de coisa. Você consegue ir listando todos os teoremas. Mas dizer se existe, isso aqui pode não parar. Ficar rodando. Porque se não for um teorema, ela não vai parar nunca. Se essa fórmula aqui for a negação, por exemplo, de um axioma, ela não vai parar nunca. Né? Se for consistente e a fórmula for a negação de um axioma, ela está dizendo, existe uma demonstração da negação de um axioma de uma teoria consistente. Bem, não vai parar nunca. Vai ficar procurando sem nunca parar mais. Mas o ponto para a gente importante hoje é esse aqui. Ó. Existe esse predicado, dá para defini-lo. Bem, se você já viu qual é o tamanho do termo, né, você já pode ter uma ideia de qual a trabalheira que dá para definir a noção de demonstrabilidade como função recursiva primitiva, em particular como função recursiva. E aí fica a seguinte questão. Para que serve tudo isso? Qual que é a importância disso? O teorema da incompletude é um teorema sobre sistemas formais. A gente está falando da aritmética. Na verdade, a gente está falando de funções aritméticas aqui, sem tomar um cuidado que deveria ser muito caro para nós que somos lógicos. Né? Qual que é a metateoria envolvida quando a gente está definindo essas funções? Eu sempre fui definindo função, fui provando coisas por indução, fui falando de argumentos heurísticos, fui falando de teorema fundamental da aritmética, para falar que a codificação é única, para defender que a codificação é única, mas a gente nunca se preocupou com
o sistema formal. Por que a gente não se preocupou com o sistema formal da aritmética? Porque agora tem um resultado bastante importante que vai nos dizer o seguinte. Se você tem uma função que ela é computável, né, por exemplo, pega a função soma. Que para o par mn associa a soma de m com n. A gente nunca se perguntou onde está definida essa soma, a gente foi fazendo matemática, fomos definindo funções e provando que certas funções eram recursivas primitivas, não lógicos, né? Só falando, dá para fazer, prova, faz, vai que vai. O que a gente vai fazer no nosso próximo encontro é o seguinte, a gente vai perceber que se você tiver um sistema formal da aritmética bem mais fraco que a aritmética de Peano, você já consegue internalizar no sistema todas essas noções de computabilidade, de ser computável. Nós vamos fixar um sistema formal, podemos hoje pensar como aritmética mesmo, PA. A gente vai argumentar que quando nós temos essas coisas fora, a gente consegue jogar isso de fora, né? Estamos fazendo conta com números, para dentro de um sistema formal, que é o sistema formal da aritmética, e em particular do sistema formal que é a aritmética Q de Robinson, que é bem mais fraca que PA, porque ela, por exemplo, não tem indução. Você não tem princípio de indução em Robinson. E o que vai ser legal é que toda função recursiva é bem comportada, entre aspas, em que toda função que é recursiva, e consequentemente nós vimos, toda função que é computável por máquina de Turing, ela vai ter um bom comportamento dentro de Q, no sentido de que se você tem que f de A é igual a B, esse sistema Q vai provar uma certa f de A a B, se e somente se existe essa relação aqui. Se e somente se, o B é igual a um certo termo da linguagem. Que termo vai ser esse? Vai ser um certo numeral. Mas o ponto é, e isso a gente vai definir, vamos discutir com bastante cuidado a semana que vem, que é importante, é esse que faz o link das funções recursivas com o teorema da incompletude de Gödel. O fato de toda função que é recursiva e, portanto, computável, se nós aceitarmos a tese de Church, ela é bem comportada, ela é representável dentro da aritmética. E aí, quando você procura fragmentos mínimos da aritmética que manifestem o fenômeno da incompletude, basta você procurar fragmentos mínimos que sejam capazes de representar as funções recursivas dentro do sistema formal mínimo que você quer. Ah, mas o que é essa questão de representar dentro do sistema? Bem, isso a gente vai discutir na próxima semana. Mas a ideia é esta. Todo esse papo de função recursiva, tudo isso que a gente fez até o momento, toda esta chatice de mostrar que, olha, dá para codificar os termos como números de maneira apropriada, e a codificação é recursiva primitiva, e depois, dado um número, verificar se ele é código de um objeto linguístico também é recursivo primitivo,
Tudo isso foi feito para depois dizer o seguinte, olha, tudo isso pode ser trazido para dentro do sistema formal. E é aqui que vem o truque. Se você acha que é chato fazer aqui, imagine se fosse para demonstrar dentro do sistema formal cada uma das coisas que a gente fez. Seria muito pior. Então a gente faz do lado de fora, faz usando todas as ferramentas matemáticas que você tem, e aí fica chato de demonstrar, porque até o sistema formal ele é bem fraco, né? Você quer uns sistemas fracos, fragmentos da aritmética, mas aí com o teorema da representabilidade, nós temos que tudo que é recursivo é representável, e aí a gente encaminha o teorema de prova do teorema de Gödel, mostrando que uma determinada coisa não é representável, uma certa fórmula não é representável, você tem uma indecidibilidade. E sendo indecidível, você pode colocar tanto uma fórmula quanto a sua negação, podendo colocar ambas, quer dizer então que o sistema era incompleto, porque ele não demonstrava nem φ nem a negação de φ. Beleza? É desse jeito. Uma dúvida. Claro. Essa função recursiva é qual recursiva? É o parcial? Porque a gente estava sempre jogando parcial, né? Desculpa, primitiva? Não, a gente vai. São as recursivas mesmo. Não só as recursivas. Tá. Isso, totais. Aquelas que são regulares, né? Aquelas que você aplica a mínima. Se aplica o operador de busca mínima sabendo que tem um mínimo. É aquela que é regular, tem alguém, aí a gente procura esse cara mínimo. Tá? Sem necessariamente colocar um limitador. Tudo que a gente fez antes foi com um limitador. Né? Recursiva primitiva mesmo. Essa daqui também é recursiva primitiva. Essa daqui é que vai dar trabalho e nem recursiva será. Existe um X tal que... Olhando para esse caso aí, eu me lembrou muito do P igual a NP. Porque é aquela, assim, análogo, né? Não é que lembra, é muito claro, mas é porque verificar um problema NP, a gente sabe que é P, mas resolver a gente não sabe. A verificação a gente sabe que é rápida. A gente sabe que um é decidível, o outro não. É possível que esse problema, não sei se faz nem sentido essa pergunta, P igual a NP, seja não decidível, sabe? Está incompleto, a gente está tentando provar alguma coisa. Sim, tem gente que defende que seria. Que pode ser incompleto. Mas aí você tem que. Né, mas aí fica toda aquela questão, né? Qual é o sistema formal que você está querendo decidir isso? Aí tem que entrar em bastante miudezas de sistemas formais, mas eu já vi gente falando que P igual a NP poderia ser indecidível. Não é a. Até onde eu sei, não é a postura assim standard. O pessoal acredita que é diferente. Que é diferente e tal. Dá para provar e tal. Então, pode ser diferente e não dá para provar. Né? Mas esse é para um axioma, é diferente. Brincadeira. Mas. Acho que tinha outra coisa. Em tese, né, Gustavo? Em tese dá para se defender, né? Que qualquer resultado que a gente não demonstrou ainda, ele é potencialmente indecidível. A conjectura de Goldbach pode ser indecidível na aritmética. A conjectura dos primos gêmeos pode ser indecidível. Mas é claramente verdade. Assim, até se provar, né, pode ser indecidível. Aí vem a outra questão de provar que de fato não é provado. Né? Aí é resolver o problema e mostrar mesmo, construir um modelo que vale, construir um modelo dos axiomas do sistema formal em que vale todos os axiomas e vale um resultado que você quer demonstrar, e aí construir outro modelo em que vale todos os axiomas e vale a negação do resultado que você quer demonstrar. Se você tem esses dois modelos, aí você tem a certeza de que ele é indecidível. Esse é um jeito de fazer. Mas beleza, pessoal. Hoje ficou meio enrolada a aula, esse assunto é meio chato mesmo, mas espero que
A ideia tem que ficar mais ou menos clara, ou pelo menos eu tenho convencido vocês ontem e hoje, de que dá para a gente fazer, cumprir todas essas etapas e dar de fato para a gente codificar tudo. Né? O único problema é que codificar mesmo é chato. Toma muito tempo você checar tudo isso.